Olá, amigos. Tudo bem? Estamos aqui ao vivo para mais uma live, né? Nesse momento, nós vamos ter a oportunidade de aprender, refletir, né? Debater sobre o fantástico tema do controle da constitucionalidade com um dos principais constitucionalistas brasileiros, que é um conterrâneo, um colega, um amigo, né? O professor Dr. Dirley Cunha Júnior. Dirley é juiz federal, é professor da Universidade Federal da Bahia, da Universidade Católica de Salvador, né? É alguém que é meu confrade na Academia de Letras Jurídicas da Bahia, meu diretor de biblioteca, né? Eu estou na presidência da Academia de Letras Jurídicas há 2 mandatos, e Dirley é um dos nossos confrades mais brilhantes e competentes. E nós estamos hoje nesse período da pandemia, né, discutindo com muita frequência as manifestações do Supremo Tribunal Federal, em especial, mas também no controle difuso na atuação dos magistrados, né, a questão do controle de constitucionalidade. E aí, nessa oportunidade, nós vamos conversar com o Dirley, né, especificamente, né, para entender essas formas de controle de constitucionalidade no sistema brasileiro e especificamente nessa noção da interpretação conforme sem redução de texto, que muitas vezes faz uma complementação, uma criação da atividade legislativa pela via do judiciário. Então, eu estou aqui para debater, para bater o papo, mas também para aprender muito. Estou esperando ele entrar. Já avisei lá no Instagram, lá no WhatsApp dele, que eu já estava aqui esperando. Estou esperando ele aparecer. Se ele demorar muito, aí eu vou lá de novo, peço uma licencinha para vocês, mas sem sair do ar, passo a mensagem para eles. Mas enquanto isso, né, você que está assistindo essa live, olha aqui, ele apareceu aqui. Você que está assistindo essa live, de seguir, né, o meu perfil no WhatsApp. Eu estava aqui, irmão. Olha só, apareceu ele aqui. Olha ele aqui, o bonitão, Dr. Dirley da Cunha Júnior, né? Eu já fiz até uma apresentação sua aqui no começo, dizendo que é um dos nossos valores do direito constitucional na Bahia e no Brasil, né? Meu colega na Universidade Federal da Bahia, meu confrade na Academia de Letras Jurídicas da Bahia, não somente isso, meu diretor também nessa mandato, que nós estamos no 2º mandato na presidência da Academia de Letras Jurídicas, e eu tenho falado publicamente, né, não tenho pudores, né? A gente chega com uma certa idade que aí a gente fica meio despudorado. Dirley é sempre minha indicação, meu candidato para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. É alguém que, além de ser um professor encantador, é um juiz federal com grande atuação e um produtor de conhecimento, notadamente no tema que vamos falar hoje aqui nessa live, que é controle de constitucionalidade. Que nós, nesse período de pandemia, né, no isolamento presencial, nós estamos vivendo uma nova modalidade de contato social, que é o contato social virtual, né? Eu estou numa verdadeira maratona de lives, hoje são 7, né? Essa aqui já é minha terceira, né? E daqui a pouco eu volto para a primeira, porque ela continua no seminário, né? E tenho tido contato com juristas de várias partes do país e alguns até de fora do país, mas todos temos discutido novamente a questão do controle de constitucionalidade. Não somente do controle difuso da atuação de cada magistrado, mas em especial do controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal, principalmente nessa modalidade que talvez não seja originária, uma construção talvez posterior à DPF, do controle de constitucionalidade com a interpretação conforme sem redução de texto e talvez numa perspectiva de complementação da legislação. Então é algo que a gente precisa entender, né? E aí quem tem lugar de fala para explicar isso não sou eu, somente como professor dentro dessa questão quase polímata, né? de falar em quase todos os ramos, mas sim quem efetivamente
atua no magistério, na produção intelectual, no direito constitucional. Eu não vejo pessoa melhor para bater esse papo que não é você, meu amigo. Seja bem-vindo a esta live, seja bem-vindo ao meu Instagram. Meu querido, meus cumprimentos a você e a todos os seus seguidores e alguns seguidores, pouco, não tanto quanto você tem, mas os meus poucos seguidores que também estão acompanhando. Gostaria de cumprimentar a todos vocês e, para mim, dizer e deixar registrado na sua live, meu amigo Rodolfo, meu irmão Rodolfo, que é uma honra muito grande, estar dialogando um dos temas que eu acho mais fantástico do direito constitucional. Tão fantástico, Rodolfo, que além de eu tratar do tema controle e constitucionalidade do meu curso de constitucional, que é um manual que compreende a generalidade dos temas, eu disponho, trato desse tema num livro específico. Quero ver se sai aí na sua câmera aqui. Aparece aqui. Só... Pessoal, gente, faça um print screen da tela e depois me mandem aí, postem, me marquem. Aqui, gente, pois a dica que eu dou, ó, não deixe de, ao terminar aqui a live, seguir o perfil Dirley da Cunha Júnior no Instagram, né? A Siga é um dos grandes constitucionalistas brasileiros e ele está com o Instagram. Eu quero que vocês bombem o Instagram dele, eu quero todo mundo seguindo, vai ser prazer. Me sigam também, é Pamplona Filho, e meus 2 canais no YouTube, canal Pamplona e canal Papeando com Pamplona. Esta live, o pessoal já vai perguntar daqui a pouco, vou deixar salvo aqui no Instagram, vai ficar 24 horas aqui no Instagram, mas eu já vou pedir para fazer o download. Doutora Larissa, que está aí acompanhando, vai fazer o download, já vai mandar para a assessoria, a gente vai colocar no ar o mais breve possível. E, Dirley, bota aí, ó, gente, quem ainda não tirou foto, bota o livro de novo aí rapidinho, né? Tira uma foto e mostrando o livro. Eu sou péssimo para isso, eu sou péssimo para fazer esse tipo de coisa, mas a pedido seu... Bota aí a foto, aparece ele. Façam um print screen, gente. Postem, porque esse cara é um cara. E, Dirley, vamos lá. Vamos fazer uma parte inicial desse ponto para uma compreensão do sistema de controle de constitucionalidade no Brasil. Diga aí, meus amigos. Meu amigo, é o seguinte. Na verdade, o controle de constitucionalidade, ele não é um tema recente. É um tema bastante antigo. Só para você ter uma ideia... dos precedentes históricos, nós vamos identificar, né, a existência de um controle de constitucionalidade lá na civilização antiga ateniense. Né? Só para você ter uma ideia. Né? Só para você ter uma ideia. Aristóteles, no ano 380 a.C., já fazia uma referência ao controle de constitucionalidade, deixando claro que entre aquelas normas de organização do Estado, aquelas normas que estabelecem os fundamentos de organização do poder e aquelas normas que parametrizam a própria teoria jurídica da época, né? E aquelas outras que se limitam a apenas dispor sobre condutas humanas, os juízes atenienses, eles tinham que garantir a supremacia daquelas normas de organização, de estruturação do poder, e sempre que as normas de conduta vierem a contrariar as normas de organização do poder, os juízes tinham que agir de modo a afastar a incidência das normas de conduta em razão da sua incompatibilidade com as normas de organização do Estado e do poder. Ou seja, nós tínhamos naquela época, não, claro, com o manejo de expressões técnicas jurídicas que nós hoje utilizamos, mas nós tínhamos na época uma abordagem acerca da relação entre a Constituição enquanto normas de organização do Estado, do poder, de funcionamento das atividades políticas, que estaria no patamar superior, e as normas de descrição de condutas, aquelas normas que se limitavam a organizar as condutas intersubjetivas, seriam as leis de hoje. Né? Então, não é um tema recente, é um tema que remonta à antiguidade e que veio, portanto, evoluindo há séculos e séculos e séculos. Até que ele se despontou em toda a teoria jurídica, a partir daquele caso muito conhecido do Marbury versus Madison, né? William Marbury versus Madison, que foi um caso concreto que chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos. Né? E a Corte norte-americana julgou esse caso no ano de 1803,
dando ensejo à criação, lá nos Estados Unidos, da doutrina da Judicial Review of Legislation, ou seja, da revisão judicial, do controle judicial, da constitucionalidade da lei. E a partir deste caso, né, o controle de constitucionalidade passou a ser referência para todo mundo, né? Não só para os países próximos da cultura jurídica norte-americana, entre os quais o Brasil, né? Tanto é que nós aqui no Brasil, nós incorporamos a doutrina da Judicial Review, ou seja, do controle judicial da constitucionalidade das leis, com a nossa primeira Constituição Republicana, de 1891. Isso a nível constitucional, viu, amigo Rodolfo? Porque, na verdade, o controle de constitucionalidade, sob inspiração deste modelo norte-americano, que surgiu do célebre caso Marbury versus Madison, o controle de constitucionalidade ele foi adotado ineditamente aqui no Brasil, antes mesmo da Constituição de 1891. Foi adotado pelo Decreto 848, de 11 de outubro de 1890, que organizou a Justiça Federal no Brasil. Então, como nós estávamos diante de uma recém-mudança na estrutura política da organização do Estado brasileiro, com a proclamação da República Federativa, houve a necessidade do governo provisório criar e organizar a Justiça Federal, porque nós tínhamos um Estado unitário. Na época do Império era um Estado unitário. Com a proclamação da República Federativa, se criou a Justiça Federal, ao lado das justiças dos estados, né? As antigas províncias do Império foram convertidas em estados membros do Estado Federal Brasileiro. E esse ato que criou e organizou a Justiça Federal no Brasil, que foi o Decreto 848, de 11 de outubro de 1890, criou o controle de constitucionalidade. Mas, a nível constitucional, ele só teve esse tratamento com a Constituição que veio no ano seguinte, né, a de 1891. E de lá para cá, meu amigo, o controle de constitucionalidade no Brasil só ganhou em dimensão ao ponto de hoje, na atualidade, nós termos um dos sistemas mais ricos de controle de constitucionalidade. Por quê? Porque nós combinamos dois modelos mundialmente conhecidos. O modelo de matriz norte-americana, que veio lá do caso Marbury versus Madison, que nós adotamos. O controle concentrado, né? E, posteriormente, o controle de matriz austríaca europeia. Né? Lembrando que o controle, e aí, se você me permitir, claro, eu passo a palavra para você, eu não quero ficar aqui falando sozinho para você. Não, eu estou aprendendo, eu estou dando mensagem. É porque às vezes a gente fala, a gente se empolga tanto. Eu fiz uma enquete lá nas redes, dizendo, gente, com quem vocês querem que eu faça live? E estava lá seu nome. Estamos aqui para aprender também. E muita gente boa participando. Até meu baterista, Cássio Brasil, acabou de entrar aqui, quer aprender controle e constitucionalidade com o Dila. Vamos lá. Tomara que ele aprenda. Então, eu vou ser assim, bem objetivo para que todos possam desmistificar o controle de constitucionalidade. Porque eu vejo muito e ouço muito se falar que se trata de um tema difícil. Não é não, gente. Ele é muito fácil. Então, se nós olharmos para a Constituição de 88, nós vamos observar que o nosso sistema de controle de constitucionalidade é um sistema eclético, híbrido. Por quê? Porque ele concilia esses dois modelos, como eu disse, universalmente conhecidos. Aquele de matriz norte-americana, criado lá na época Marbury versus Madison, e mais recentemente nós adotamos o controle de matriz austríaca europeia. Bom, o que esses dois modelos que nós adotamos, que faz parte do nosso sistema híbrido, né, como é que eles se caracterizam? É muito simples. No modelo de matriz norte-americana, conhecido como modelo de controle difuso, concreto e incidental, é aquele em que qualquer juiz ou qualquer tribunal, pouco importa a natureza da sua jurisdição, desde que tenha jurisdição. Tá? Então, eu posso falar de juízes dos estados, eu posso falar dos juízes da União, que compreendem, como todos nós sabemos, os juízes do trabalho, os juízes federais, os juízes auditores da Justiça Militar da União, os juízes eleitorais, que também são juízes da União. Então, todos os juízes, enquanto agentes do primeiro grau, como também todos os tribunais de apelação, que são os tribunais de justiça nos estados, os tribunais de apelação na União, o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Regional Federal, como também os tribunais superiores, STJ, STM, TSE, TST e o próprio Supremo Tribunal Federal, ou seja, todos os órgãos da estrutura. Esse é o difuso ou incidental? Esse é o difuso. Por isso nós chamamos de difuso, porque se trata de um controle de constitucionalidade aberto à atuação,
compartilhado a atuação jurisdicional de todos os juízes e todos os tribunais. Só que esse controle difuso, ele é necessariamente concreto, incidental, e vou dizer por quê. Porque os juízes e os tribunais, nesse modelo de matriz norte-americana da Judicial Review, eles só podem exercer o controle de constitucionalidade das leis julgando um caso concreto, diante de uma controvérsia real, interpartes. Nós temos um autor, nós temos um réu, nós temos ali uma ação com partes, com pedido, um causa de pedir, na qual, incidentemente à controvérsia, emerge a discussão acerca da constitucionalidade ou não de uma lei ou de um ato estatal. E essa discussão ela pode ser suscitada, meu amigo Rodolfo, por qualquer uma das partes. O próprio autor, quando propõe a ação, ao fazê-lo, ele pode invocar como fundamento do seu pedido, da sua pretensão em constitucionalidade de alguma lei ou de um ato. Só para lhe dar um exemplo, imagine você, amigo Rodolfo, se receber, né, pelo Poder Judiciário Eletrônico uma reclamação trabalhista de um trabalhador demitido agora na época da pandemia e alegando que o seu empregador aplicou uma das medidas provisórias que foram editadas nesse período, como, por exemplo, a medida provisória 936, se eu estiver equivocado aqui, você me corrija, em que, vamos imaginar, o empregador demitiu o empregado sem pagar, por exemplo, o seu aviso prévio, porque o empregador entendeu que aquela medida provisória o dispensava de pagamento de aviso prévio. Então, ele vai propor essa ação de reclamação trabalhista e vai, como argumento de defesa, arguir o quê? A inconstitucionalidade desse eventual dispositivo da medida provisória, provocando a você, como juiz do trabalho, né, órgão julgador desse processo, a necessária análise desse argumento. Então, é assim que se provoca o controle de constitucionalidade perante qualquer órgão do Poder Judiciário, nesse modelo do Judicial Review, do controle difuso, concreto e incidental. A gente fala de concreto porque sempre tem que ter um caso concreto. Incidental porque a inconstitucionalidade ela é suscitada como incidente, não como pretensão, não como pedido principal. Aqui é como incidente. E aqui há uma certa lógica, meu amigo Rodolfo, sabe por quê? Essa lógica ela está implícita na nossa Constituição e há algumas constituições do mundo que optaram por expressar essa lógica. Só para você ter uma ideia, a atual Constituição de Portugal, que é a Constituição de 1976 de Portugal, ela prevê no artigo 204 o seguinte, e o modelo deles é muito semelhante do nosso. Claro que eles têm um diferencial que nós não temos, a gente pode falar se o tempo nos permitir. Esse artigo 204 prevê o seguinte, que nos feitos submetidos a seu julgamento, ou seja, nos processos submetidos ao julgamento dos juízes e dos tribunais, os juízes e os tribunais, nesses feitos submetidos a seu julgamento, não podem aplicar leis ou atos que violem esta Constituição. Essa é a lógica do modelo de matriz norte-americana. Os juízes e os tribunais, ao se depararem no julgamento de um caso com alguma lei ou algum ato invocado por uma das partes, ele tem que fazer uma interpretação constitucional dessa lei ou desse ato, aquilo que nós chamamos de filtragem constitucional ou de peneira constitucional. De que maneira? Verificando se essa lei ou aquele ato invocado por uma das partes está compatível formal e materialmente com a Constituição ou não. Porque se o juiz entender, diante da sua análise jurídica, que aquela lei ou ato invocado por uma das partes viola a Constituição, ele não pode aplicar. Na verdade, o que a gente observa é que o controle de constitucionalidade por esse modelo norte-americano, que é o controle difuso, concreto e incidental, ele se traduz no dever do juiz, não é numa faculdade, do dever que o juiz tem de não aplicar nenhuma lei ou ato estatal que viole a Constituição. A sua obrigação ali é assegurar a Constituição. Então, numa análise normativo, exatamente. Numa análise entre a lei e a Constituição, se ele perceber que a lei viola a Constituição, ele declara, para o caso, uma declaração meramente incidental, que a lei é inconstitucional, afastando, portanto, a sua incidência do caso e julgando de acordo com o que prevê a Constituição. Essa é a lógica do modelo difuso incidental. E Exatamente. o controle concentrado? Aí muda completamente.
Porque o controle concentrado, ele surgiu mais de um século depois, lá na Áustria, por proposta do grande chefe, líder da escola de Viena, Hans Kelsen. Isso porque, repare que prestígio Hans Kelsen gozava naquela época. O governo austríaco pediu ao nosso Hans Kelsen que ele apresentasse um anteprojeto para a nova Constituição da Áustria. Aproveitando esse ensejo, ao propor esse anteprojeto, ele propôs, sugeriu a criação de um outro modelo de controle com bases e fundamentos diametralmente opostas daquele que caracterizou o modelo lá dos Estados Unidos, de matriz norte-americana. E vou lhe dizer por quê, só para o nosso público que está nos ouvindo entender direito. O que caracteriza o modelo nas bases norte-americanas? Bom, o aspecto subjetivo, ou seja, qualquer juiz ou tribunal pode exercer o controle, portanto, todos os juízes e todos os tribunais são órgãos de controle de constitucionalidade que fazem parte de um sistema de justiça constitucional. Aspecto modal, vale dizer, só à luz do caso concreto, os juízes e os tribunais podem examinar a inconstitucionalidade, e a característica do incidente, de ser incidental, porque a inconstitucionalidade ela surge como um incidente diante de uma controvérsia e não se confunde com o objeto da controvérsia que está lá aonde delimitado no pedido e na pretensão das partes. Muito bem, quando a gente vai para esse novo modelo que foi sugerido pelo Kelsen lá na Áustria, as características são diversas. Por quê? Porque no modelo de Kelsen, o controle de constitucionalidade ele é concentrado e não difuso como era lá no americano. O que significa concentrado? Erga omnes, no caso. Por que concentrado? Porque somente um órgão detém a competência constitucional para o controle. Vale dizer, o controle é confiado com exclusividade, reservadamente a um único órgão, diferente do modelo americano, que são todos os órgãos do judiciário. Segundo, no modelo proposto pelo Kelsen, a inconstitucionalidade ela é examinada no âmbito de ações diretas, de forma abstrata. E a inconstitucionalidade, nesse modelo proposto pelo Kelsen, ela reside no próprio pedido a ser deduzido na ação direta, que é uma ação específica. Então, olha que são características completamente diferentes. Esse modelo kelseniano foi aceito pelo constituinte austríaco, que promulgou a Constituição da Áustria de 1º de outubro de 1920, criando na Europa esse outro modelo, chamado de controle concentrado, abstrato e principal. Concentrado porque só um tribunal, no caso, seria o Tribunal Constitucional, como o próprio Kelsen sugeriu. Abstrato por quê? Porque a inconstitucionalidade não está relacionada a nenhuma controvérsia. Na verdade, a inconstitucionalidade ela resulta a partir de um argumento acerca de uma lei em contraste com alguma norma da Constituição. E tudo isso em tese, tudo isso abstratamente. Tudo isso alheio a qualquer tipo de controvérsia real interpartes. E principal, porque a inconstitucionalidade no modelo kelseniano não é incidente de controvérsia, porque não há controvérsia, mas sim é o próprio pedido a ser deduzido nas ações especiais. Claro, com essa grande diferença que você colocou aí, Rodolfo. E essa live tá uma aula de controle de constitucionalidade tão sensacional que eu estou vendo muitos estudantes aqui de graduação. Eu não tenho a menor dúvida que quando eu colocar lá, e eu já digo ao pessoal que vai ficar salvo aqui no meu Instagram, nas 24 horas permitiram, mas eu vou baixar essa live lá no meu canal, no canal Pamplona no YouTube, vai estar à disposição. E ela é a típica aula que transcende o coronavírus, porque isso aí serve para todo mundo que quer aprender a parte de direito constitucional. E aí você já fez esse resumo excelente, né, sobre esses dois modelos tradicionais de controle de constitucionalidade. Mas eu gostaria, e aí partindo, porque já estamos há 25 minutos aí no ar, né, para você explicar, pensando no controle concentrado, né, as formas em que o Poder Judiciário, no caso no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, que é privativo desse controle concentrado, né, pode fazer, porque parece-me, a quem ainda é iniciante na ideia de controle de constitucionalidade, pensa sempre no preto ou branco, tudo ou nada, 8 ou 80. E talvez temos muito mais do que 50 tons de cinza aí, na possibilidade de com uma manifestação
do Supremo Tribunal Federal, né, em que ele não vai dizer que a norma é constitucional ou inconstitucional, ele diz o que a norma quereria dizer, seria essa a ideia? Como é que foi a construção disso no Brasil? Olha, no primeiro momento, quando o controle concentrado foi absorvido no direito brasileiro, isso aconteceu sob a égide da Constituição de 1946, não originariamente, porque originariamente a Constituição de 46, recepcionando as constituições anteriores, ou seja, o modelo criado pelas constituições anteriores, ela se manteve limitada ao controle difuso, concreto e incidental de bases norte-americanas. Mas por meio de uma emenda constitucional, que foi a emenda constitucional número 16, de 26 de novembro de 1965, que, alterando a Constituição de 46, criou a primeira ação direta do controle concentrado, abstrato e principal de constitucionalidade, abrindo, portanto, o direito brasileiro à absorção do modelo de matriz austríaco-europeia. A gente fala austríaco porque é onde surgiu, europeia porque se tornou um modelo paradigmático, referencial a todos os países europeus, tanto da Europa continental como também até do leste europeu, migrando para outros continentes, como até para o continente africano. E até aqui, alguns dos nossos vizinhos, Rodolfo, adotam um modelo puramente europeu. É o exemplo do Chile. O Chile adota um modelo puramente europeu de controle exclusivamente concentrado. Criou-se um tribunal constitucional no Chile com a Constituição de 1980. Né? Então, de lá para cá, o Chile tem esse controle. Então, no Brasil, nós absorvemos a partir da Constituição de 46, emendada pela emenda 16. E as demais constituições passaram a manter lado a lado, tá? Tanto o modelo americano como o europeu até a atual. Muito bem. Só que à luz da Constituição brasileira, em razão do nosso direito constitucional ter mudado drasticamente por conta de diversas correntes, como, por exemplo, pós-positivismo, que ensejou o neoconstitucionalismo, isso passou a permitir que a jurisdição constitucional, não apenas a do Supremo no controle concentrado, no julgamento das ações diretas, mas também dos juízes e dos tribunais, caso a caso, no âmbito do controle difuso, concreto e incidental. Então, a jurisdição constitucional passou a ter uma maior expansão, uma maior abertura para a absorção de certos temas antes não conhecidos. Tá? E dentre esses temas antes não conhecidos, nós temos as chamadas técnicas decisórias a partir de decisões manipulativas, como a doutrina italiana prefere chamar, ou decisões intermédias ou intermediárias, como a doutrina portuguesa prefere chamar. Aqui no Brasil, a gente faz uma opção, ou seja, decisões manipulativas, ou decisões intermédias, enfim. Essas decisões, a partir dessas novas técnicas de decisão no âmbito do controle de constitucionalidade, no exercício da jurisdição constitucional, elas vão possibilitar que os juízes e os tribunais no controle difuso e o Supremo Tribunal no controle concentrado possa utilizar-se de soluções alternativas e não ficar com aquela dualidade. Que dualidade? Ou declara-se a inconstitucionalidade da lei, suprimindo-a do sistema jurídico e ponto final, ou declara-se que a lei não é inconstitucional, preservando a sua manutenção. Eu estou falando dessa dualidade. Então, essa ortodoxia, né, binário da dualidade, ela é quebrada, né, com essas soluções alternativas, que visam o quê? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem se declara inconstitucionalidade, excluindo do sistema jurídico a norma inconstitucional, nem se declara a sua constitucionalidade, permanecendo a norma constitucional no sistema, produzindo todos os efeitos. E aí vieram essas técnicas, muito utilizadas, diga-se de passagem, pelo Bundesverfassung, que é o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, que nós passamos a adotar como a técnica da interpretação da lei conforme a Constituição, como a técnica da declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, como também outras técnicas, como a técnica do apelo ao legislador, como também a técnica da declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade, que pode vir combinada com a fixação de tempo para o Congresso
corrigir a inconstitucionalidade Sensacional. ou não. Isso vai depender muito do órgão de controle. Então, cada uma dessas técnicas tem uma razão de ser. Eu vou apenas me limitar a falar das duas primeiras, que são aquelas Sim, claro. mais utilizadas, são mais invocadas na jurisdição constitucional, tanto pelos juízes e tribunais no controle concreto, como pelo Supremo no controle abstrato, julgando as ações diretas. A técnica da interpretação conforme, ela transita, talvez como o próprio nome sugere, né, no âmbito da hermenêutica constitucional. Mas ela só pode ser aplicada porque ela tem critérios, viu, Rodolfo? Ela não pode ser utilizada abusivamente pelos tribunais. Ela tem parâmetros. Ela só pode ser aplicada quando o órgão de controle, seja o juiz, seja o tribunal, se deparar com as chamadas leis plurissignificativas ou polissêmicas. O que são leis ou normas, para a gente utilizar a expressão geral, porque o controle ele não tem por objeto apenas as leis. É também objeto do controle um ato normativo de caráter infralegal, como um decreto regulamentar, né? Então vamos chamar aqui de normas, né? As normas plurissignificativas ou polissêmicas são aquelas que, quando corretamente interpretada, a partir dos postulados de interpretação, de toda a metódica de interpretação, elas possibilitam mais de um significado. Por isso que elas são denominadas de polissêmicas ou plurissignificativas. Elas possibilitam mais de um significado. Muito bem. Diante dessas normas plurissignificativas, o tribunal vai excluir aqueles significados distantes da Constituição ou desconformes com a Constituição e vai optar por escolher ou adotar aquele significado mais próximo da Constituição ou que melhor venha a otimizar o discurso constitucional. E vou dar um exemplo. Aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, na ação direta que teve por objeto o reconhecimento das relações homoafetivas, né? Especialmente a união estável e o casamento homoafetivo. Você que transita no tema e sabe muito bem do tema, você se recorda. Foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade em face do artigo, salvo engano, 1723 do Código Civil, que, ao conceituar a união estável, limitou a união estável ao casal heteroafetivo. Então, foi proposta uma ação direta. Homem, né? E mulher, especificamente, 1726, Perfeito. E casado com 226 da Constituição, para análise do que é que o 226 da Constituição diria. Exatamente. Eu então, tive a oportunidade, e digo ao pessoal também, para quando acompanhar os canais, eu sei que todo mundo vai se inscrever nos canais, para ver os episódios do Papeando com Pamplona que eu fiz. Com o próprio Dile, aí foi especificamente sobre intervenção federal, mas com Carlos Aires de Brito, né, que foi o relator especificamente dessa situação, e aí falando sobre o tema também com Fernanda Barreto, especificamente sobre a união estável homoafetiva. Foi um episódio sensacional. Mas siga aí, Dile, estamos com 33 minutos. Temos que ir aí para um arremate até no máximo mais em 10 minutos. Então, o que foi que o Supremo, como o Supremo concluiu? O Supremo deu uma interpretação, percebeu que esse ato impugnado, esse artigo 1723, salvo engano, né, ele possibilitava mais de um significado. Aquele significado que contrariava a Constituição e aquele significado com o qual ele poderia ser interpretado em consonância com a Constituição. Optou-se, obviamente, por esse significado, aquele com o qual o artigo em tela foi compatibilizado com o texto constitucional, resultando daí, né, esse precedente muito importante na ampliação conceitual dos núcleos familiares ou dos arranjos familiares. Ótimo, beleza. Aí a gente sai dessa técnica da interpretação conforme, que é muito utilizada pelo Supremo, e vai para outra técnica, que é diferente. Embora no primeiro momento o Supremo tenha confundido, mas é tanto diferente que a lei que trata da ação direta de inconstitucionalidade é uma lei federal, a Lei 9.868, de 10 de novembro de 99, ela separa essas duas técnicas expressamente. Ela fala em técnica da interpretação conforme com a técnica da declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, que é essa que nós vamos falar aqui agora, que é muito próxima da primeira, mas não se confunde com a primeira. Por quê? Porque a técnica da declaração parcial da inconstitucionalidade, porém, sem a redução do texto, o texto ele fica intacto, ela é invocada quando o tribunal analisa hipóteses de aplicação do texto, né? Aqui não envolve
hipóteses hermenêuticas de construção de sentidos do texto. Não. Aqui é hipótese de aplicação do texto, daquilo que o texto prevê. De tal modo que, se o tribunal perceber que aquele determinado dispositivo legal ou normativo, se aplicado de uma maneira, pode violar a Constituição, o tribunal vai excluir essa forma de aplicação, né? E aí eu vou dar um exemplo que nós tivemos concreto, quando o Supremo Tribunal Federal, há tempos, julgou uma ação direta que tinha por alvo, né, a emenda constitucional número 20 de 1998, uma ação antiga. A primeira a reforma emenda constitucional, previdenciária. exatamente. Essa emenda constitucional número 20 foi aquela que instituiu o teto, o limite máximo, o teto dos benefícios previdenciários do regime geral de previdência, certo? Só que a emenda 20 estabeleceu o seguinte: todo e qualquer benefício do regime geral estaria sujeito a esse teto. Bom, quando se propôs a ação, o que foi que se reivindicou? Olha, essa emenda é inconstitucional. Por quê? Porque há um benefício previdenciário que não pode se sujeitar ao teto. Que benefício é esse? O salário maternidade. Porque, segundo a Constituição, o benefício de salário maternidade ele tem que ser pago integralmente, sem prejuízo da remuneração. Então, ele não pode sujeitar a teto. Só que o autor dessa ação direta, Rodolfo, queria, na verdade, que o Supremo declarasse a inconstitucionalidade do teto, do Instituto Teto. Sabe como é? Do Instituto Teto Previdenciário, teto dos benefícios do regime geral. Foi o que o Supremo fez. Olha, aqui é uma hipótese de se reconhecer, em parte, a inconstitucionalidade da emenda 20 no que diz respeito ao teto, mas sem redução de texto, né, que só é possível se a gente afastar a aplicação do teto no salário maternidade. Exato. Então, o teto é constitucional para todos os demais benefícios, aposentadoria, pensão, etc., mas ele não se aplica a salário maternidade. Lembra muito a construção da ponderação lá em Alex, né? A ideia da regra de exceção, né? A do Alex and Working. A ideia de pensar de Alex, na ideia especificamente de essa é a situação de exceção. Eu não estou afastando a lei ou a norma, eu estou dizendo que nessa aqui é uma redução. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, meu amigo, é isso. O controle de constitucionalidade dele é muito simples. Ou o juiz exerce, no caso concreto, desaplicando a lei e reconhecendo incidentemente para o caso a inconstitucionalidade, cujas decisões têm efeitos apenas para o caso, ou a situação é resolvida pelo Supremo no âmbito das ações diretas, que no Brasil nós temos, além da DI, nós temos a DO, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, nós temos a DC, que é a ação declaratória de inconstitucionalidade, e nós temos a DPF, que é a arguição de cumprimento do preceito fundamental. Então, nós temos essas quatro ações específicas utilizadas lá. E a DPF veio, inclusive, em socorro, parece-me a impressão de quem não é constitucionalista, para a análise da constitucionalidade das normas anteriores à Constituição. A ideia de recepção ou não, né? Via DPF, né? Eu estou com a impressão correta? Correta, correta. Eu tenho algumas críticas a todo a formatação da DPF, mas a formatação da DPF ela só existiu por conta de lacunas que a jurisprudência constitucional do Supremo deixou no manejo da ação direta de inconstitucionalidade. Isso. Porque, repare, alguém propunha, alguém fala um legitimado, né? Sim, por exemplo, um partido político com representação no Congresso, o Conselho Federal do AB, o próprio Procurador-Geral da República, porque são 10 legitimados nominalmente identificados lá no artigo 103 da Constituição. Então, um legitimado propunha a ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, contra dispositivos da lei anterior à Constituição de 88, e o Supremo dizia, mas não cabe a DI contra direito pré-existente, vale dizer, contra leis ou atos normativos anteriores a 5 de outubro de 88. Então, o que o Supremo fazia? Deixava uma lacuna. Olha, a DI só cabe contra leis ou atos editados após 5 de outubro de 88 para frente. Não, e os para trás? Não cabe a DI. Né? Como também não cabe a DI no Supremo Tribunal Federal, que tenha por objeto a inconstitucionalidade de lei ou ato municipal que viole diretamente a Constituição Federal. Aí deixou essa outra lacuna. Aí veio depois o Supremo e diz, olha, também não cabe a DI quando o ato normativo ele não tiver efeitos gerais e abstratos. For um ato, portanto, concreto. Porque o ato concreto não desafia o controle abstrato via DI. Então, essas diversas lacunas
elas passaram a ensejar uma grande preocupação. Que preocupação? Poxa, nós temos aí diversas leis ou atos que estão passando ao largo do controle, não estão se sujeitando a uma fiscalização de constitucionalidade pelos tribunais. Aí veio, né, a criação, na verdade não foi nem criação, a regulamentação da DPF para suprir essas lacunas. Olha, se não cabe ADI contra atos anteriores, cabe a DPF. Se não cabe ADI contra ato municipal que fira diretamente a Constituição Federal, cabe a DPF. Se não cabe ADI em face de atos concretos, cabe a DPF. Então, a formatação da DPF, que eu achei péssima, né, de modo que eu critico muito isso no meu livro. A Constituição, quando tratou da DPF, ela tratou de maneira muito econômica, né, afirmando que a DPF será julgada pelo Supremo na forma da lei. Aí veio a lei e deu essa formatação, esse arranjo com o qual eu não concordo. Antes mesmo dessa lei existir, eu já vinha fazendo sugestões de que o legislador, ao regulamentar a DPF, estabelecesse na DPF, né, uma ação de garantia final de direitos fundamentais da pessoa humana quando lesivo ou ameaçado de lesão por ato do poder público. E trazendo o direito comparado para justificar essa minha proposta. A exemplo do que existe lá na Alemanha. Na Alemanha existe uma ação, Rodolfo, que ela é chamada de Verfassungsbeschwerde. O que é Verfassungsbeschwerde? É a ação constitucional de defesa. Alguns traduzem como reclamação constitucional de defesa, outros como recurso constitucional de defesa. Essas ações elas podem ser manejadas por qualquer cidadão na defesa de seu direito fundamental, quando esgotada todas as instâncias judiciais ordinárias, o seu direito continuasse sendo violado. Ou seja, a cláusula da subsidiariedade existe nessa ação lá da Alemanha. Então, nossa proposta foi essa. Vamos regulamentar, porque a Constituição criou a DPF. Vamos regulamentar a DPF tal como a Alemanha regulamentou a ação deles lá. Ou seja, a DPF seria proposta por qualquer cidadão, desde que, aí vem a condição, que aí seria a sua cláusula de subsidiariedade, desde que aquele direito fundamental dele, supostamente lesado ou ameaçado de lesão, não teve a devida proteção nas instâncias judiciais ordinárias. Então, esgotadas as instâncias ordinárias, aí era possível essa digamos, última carta na manga, ou última trincheira de direito supremo. Mas não foi isso que a nossa legislação fez. Verdade. É a Lei 9.888, de 3 de dezembro de 99, que regulamenta a DPF e deu esse arranjo que eu critico muito, meu amigo. Verdade. Querido, olha, está uma aula fantástica, mas estamos completando 45 minutos, o sinal já está começando a ficar. Olha, o pessoal falou aí, poderia ser uma live de 10 horas aqui, que a gente ficaria sorvendo muito. Então, quero dizer para todo mundo que está participando, inclusive a audiência bombada aqui, nós estamos aqui sempre acima de 200, chegando a 300, ao simultâneo. No final, significa que tem mais de mil, talvez 1.500 pessoas. Vou fazer o print screen, mandar para ti assim no final. Mas eu quero dizer para todo mundo que está aqui participando, sigam aí Dirley da Cunha Júnior, né, Dirley da Cunha JR, né, no Instagram. Quero fazer aqui, me permita uma homenagem, fazer uma homenagem aqui a seu pai, que entrou aqui, inclusive, participando aqui da live. Então, para nós é sempre interessante ter esse dado. Eu sei que você está concentrado, nós não estamos conseguindo ver a quantidade de informação, mas eu estou vendo aqui. E um grande abraço. É maravilhoso ter a participação de nossos pais. O meu já não está entre. Então, eu fico até emocionado nisso. E digo assim, meu querido, olha, siga a Dirley da Cunha Júnior aqui no Instagram. Conheça a produção intelectual, notadamente o livro de Direito Constitucional e o livro de Controle de Constitucionalidade. A tese de doutorado dele, Controle de Constitucionalidade da Omissão do Poder Público, é sensacional, um tijolão, fantástico, uma obra de referência. E nesse ponto também, essa live, o pessoal já perguntou, eu já falei algumas vezes, vai ficar salva 24 horas aqui no Instagram e depois eu fazer o download e colocar lá no meu canal no YouTube, canal Pamplona. Vou ter a oportunidade de ter esse show de aula que foi essa live. Meu querido, que prazer, que honra, que privilégio fazer essa live contigo. Eu dou a palavra agora para suas considerações finais, porque antes que a gente caia, porque o Instagram cai realmente muito. Então, o pessoal que entrou depois, não deixe de olhar aqui. Vai ficar 24 horas aqui no Instagram. Vocês podem ver todos os comentários e depois vai lá no YouTube. Dirley.
Meu amigo, mais uma vez, né, quero lhe agradecer pelo honroso e gentil convite. Pode contar comigo para as próximas lives. Estarei sempre à disposição. Vamos aproveitar esse momento aí de isolamento social. Fique em casa, mas fique em casa lendo, estudando, produzindo, pensando em coisas boas e participando de lives maravilhosas como essa, né, do querido amigo Rodolfo Pamplona. Eu fico muito feliz de estar aqui, né, no seu Instagram, com seus seguidores, alguns dos meus que já apareceram, né, traduzindo aí algumas questões que eu acho fundamentais para o nosso dia a dia e deixando claro o seguinte: os questionamentos judiciais no âmbito do controle, eles podem ser feitos perante qualquer juiz. Aqui no Brasil, todos os juízes são juízes constitucionais, porque tem como parâmetro maior a Constituição, sendo o dever desse juiz a guarda da Constituição, em especial dos direitos fundamentais, que fazem parte da centralidade do discurso constitucional. E o que é que a gente observa hoje em dia, Rodolfo? Tantos direitos sendo objeto de restrições, de regulamentações, né? Muitos alunos, ex-alunos me procurando: professor, o senhor viu aquela imagem daquela senhora sendo presa daquela maneira tão abusiva, cerceando, se tendo a sua liberdade de locomoção cerceada. Então a gente observa direitos do trabalhador sendo violados. Enfim, eu acho que é um momento da gente refletir acerca do nosso direito constitucional e fico muito feliz por você ter aberto aí as portas do seu Instagram para a gente discutir esse tema. Um grande abraço a todos. O prazer foi todo meu, a honra, o prazer e o privilégio. Lembrando sempre que a Constituição é o sol do nosso universo normativo, é com base nela que nós vamos exercitar o único direito verdadeiramente inalienável, que é o direito de ter esperança. Vamos juntos, meu amigo. Um abraço, a gente se encontra em próxima live. Um abraço.